Vamos continuar nossa leitura de Apocalipse. Hoje nós vamos entrar na sexta trombeta. Deixa eu fazer uma breve retomada aqui. Nós vimos na quinta trombeta que foi liberado ali, na quinta trombeta, aqueles seres demoníacos, os gafanhotos, com todas aquelas características bem diferentes, bem esquisitas, né? E a função deles na liberação ali, você viu que era para torturar os habitantes da terra durante 5 meses. Esse foi o resumo dessa quinta trombeta, certo? Nós vamos ver uma progressão no juízo aqui, tá? Então na sexta trombeta, a partir do versículo 12, então Apocalipse 9, no versículo 12, você vai perceber, eu vou ler aqui, mas antes, perceba que existe uma progressão, há uma intensificação no flagelo, no juízo. Aqueles gafanhotos, eles foram proibidos de matar os habitantes da terra, vocês lembram? Eles só poderiam causar dor profunda, né, tortura, durante 5 meses. Você percebe agora que existe uma progressão do juízo, dos flagelos. Agora não é só tortura, agora haverá morte. Então você começa a ver que há uma intensificação de dores e de juízos, e de esse termo que vai ser usado aqui, de flagelos sobre a humanidade. Então nós vamos ver essa crescente aqui que vai acontecer nesse momento que a gente vai ler. A outra observação antes da gente ler, nós vamos ver que apesar de todos os desastres naturais, das 4 primeiras trombetas, lembra que as 4 primeiras trombetas foram desastres naturais, em vários, né? O sol, nos astros, na terra, no mar, na vegetação, foram vários desastres naturais ali. Apesar dos desastres naturais, e da quinta trombeta, de uma tormenta profunda, né? Por esses espíritos demoníacos, produzindo ali, agora nós vamos ver uma cavalaria demoníaca produzindo morte. Apesar de tudo isso, gente, as pessoas continuarão rejeitando o Deus do universo e se recusando a se arrepender. Essa é a grande problemática aqui, que essa trombeta vai trazer para a gente. Então, apesar do tormento, olha lá, vai vendo a progressão, apesar de toda a desestrutura da criação, depois de um tormento sem causar morte, mas um tormento profundo, agora a morte em si, existe uma progressão. Apesar de tudo isso, os habitantes da terra que estão sofrendo não se arrependem. Não há em nenhum momento uma reflexão e falando: Deus, nos perdoe o que a gente tem feito, né, diante do Senhor, todo nosso desvio de moral, de culto aos demônios, as coisas, a gente vai ver que essa é a linguagem aqui. Eles simplesmente continuam se endurecendo. Então essa é uma gravidade da depravação humana profunda que está sendo mostrada aqui. E é isso que um dos teólogos que eu cito bastante, que é um Mauss, que é um que tem uma gramática muito importante do grego, ele escreve algo assim, ele fala assim, em nenhum outro lugar você encontrará um quadro mais preciso da pecaminosidade humana levada ao extremo. Alguém poderia pensar que os terremotos da ira de Deus fariam os rebeldes ficarem de joelhos diante de Deus. Mas não é isso que acontece. Tendo passado do ponto de retorno, eles respondem à maior punição com rebeldia crescente. Tal é a natureza pecaminosa humana, que não se deixa atingir, nem se comove com as misericórdias de Deus. Não poderia existir um quadro mais trágico que mostra a depravação da natureza humana e como eles têm andado sem Deus. Aqueles que são incrédulos, obviamente, aqueles que não se converteram. Então é um quadro muito terrível que mostra o quanto o ser humano está distante de Deus e o quanto o ser humano se rebela contra Deus, o quanto o ser humano ele não ouve o arrependimento, o chamado, as trombetas que estão chamando ao arrependimento. Então isso vai ficar muito claro. Aumentou-se o flagelo, mas ele se endurece profundamente. Então eu quero só ainda frisar isso antes de ler a passagem, frisando lá no versículo 20, porque ali no versículo 20 é o desfecho da trombeta, justamente mostrando isso,
que a gente não pode perder de vista isso aqui, enquanto a gente lê a sexta trombeta. O resto da humanidade, que resto? O resto que não foi morto pela trombeta. Isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram. Olha por que Deus está liberando esse tipo de flagelo. Porque essa humanidade está adorando demônios, adorando ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não pode ver nem ouvir. A humanidade está caída totalmente em idolatria, distante do Criador, produzindo um culto e um ato de adoração a divindades e a outras coisas que não é a Deus. Por causa disso, os flagelos caem como castigo, são liberados, para que eles vejam que estão sendo castigados pelos próprios demônios que eles estão adorando, e recorram a Deus, a misericórdia, mas eles não fazem isso. Olha lá o que diz no versículo 21. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Aqui ele está citando alguns, nós vamos ver, alguns pecados dos 10 mandamentos. Alguns deles. Então, na verdade, o que Deus está falando? Eles estão quebrando a minha lei constantemente, sem nenhum peso na consciência, achando que está tudo normal. Então, agora sim nós vamos ler o início da trombeta, lá no versículo 12. O primeiro ai passou. O primeiro ai é a quinta trombeta, certo? O primeiro ai é a quinta trombeta. Então o primeiro ai, ele passou. Olha que interessante, alguns comentaristas inclusive falam que parece como se fosse uma linguagem de viajante. É como se o primeiro ai fosse um viajante. Ele veio, fez a função dele e foi embora. Ele passou, veio e foi embora. Eis que, depois dessas coisas, agora vem outros 2 viajantes. Vem ainda 2 ais. Versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Calma que nós vamos voltar e comentando essas questões. Dizendo ao sexto anjo, ao mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora. Olha só, eles estavam presos, mas eram preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. É um número estrondoso aqui, a gente vai ver que é simbólico, para dizer que é maior do que o exército romano, que normalmente ia para a guerra. Então é um número estrondoso aí, né? E ouvi o seu número. Vamos até aí, porque depois é uma descrição dessa cavalaria demoníaca. Você lembra que primeiro, lá na quinta trombeta, ele descreve a punição dos gafanhotos. Depois ele faz uma descrição dos gafanhotos. Na sexta obedece a mesma ordem. Ele está falando o que vai acontecer, depois ele descreve a cavalaria demoníaca. Ele faz uma descrição. Então a gente vai parar aí e eu vou voltar comentando algumas coisas aqui. Então vamos devagar aqui para a gente pegando alguns detalhes. Quando a sexta trombeta então toca, João, ele ouve o que ele está ouvindo? Vamos lá no versículo 13. Vamos interpretar o texto junto. O sexto anjo tocou a trombeta. Depois que o sexto anjo toca a trombeta, João está falando, e eu ouvi. O que ele ouve? Uma voz. Essa voz vinha da onde? Das 4 pontas do altar. Isso aqui é significativo. Por quê? Porque o altar, ele está entrelaçado com o altar do capítulo 6 e do capítulo 8. E a gente vai ter que voltar para lá para entender. O que está acontecendo aqui está conectado com o altar citado já no capítulo 6 e no capítulo 8.
Esse altar já foi citado 2 vezes em coisas importantíssimas. Ele está falando que quando o sexto anjo toca a trombeta, ele ouve uma voz que vem das pontas desse altar. Esse altar tinha essas pontas também no Antigo Testamento. Se você for ler lá em Êxodo 30, ele descreve esse altar. São chifres. As pontas do altar são chifres. Por que chifres? Porque chifres representam poder. Então aqui os chifres do altar é justamente saindo dali, da onde sai poder. Deus está representado nas pontas do altar como o poder de Deus naquele altar que é o altar do incenso. E você tenta lembrar o que está acontecendo lá no altar do incenso. Não sei se você vai lembrar. Se você não lembrar, eu vou ler. Mas é importante conectar com o que está acontecendo. Tem um clamor acontecendo no altar. A oração dos mártires está sendo entregue a Deus junto com o incenso. E depois é pegado esse incenso e jogado para lá, com as orações. Deus respondendo. É desse mesmo altar que ele ouve uma voz vindo do altar de uma atividade da intercessão dos mártires. Olha como as trombetas estão conectadas com a oração dos mártires. Olha que coisa extraordinária. Como Deus responde, Deus está mostrando que Ele está respondendo a injustiça causada da humanidade contra o povo de Deus. Essa perseguição, o martírio. Gente, Deus é justo. Diante desse negócio que está acontecendo da guerra ali, né? A gente vê, não sei se você tem acompanhado, a gente vê algumas coisas absurdas. Eu vi hoje uma notícia, né, de bebês decapitados. 40 bebês mortos e alguns deles decapitados. Então, gente, qual é o monstro, o ser humano monstro, que decapita um bebê? Isso traz uma indignação profunda. Não é possível que isso não vai ser julgado. Essa é a indignação dos mártires. Deus, até quando o Senhor vai permitir isso acontecer? Isso que os mártires oraram. Deus, até quando? E Deus fala, espera até juntar mais sangue dos mártires. Porque um dia todos esses homens vão responder. Aí a gente fala, a gente está vendo coisas que são horríveis. Mas a gravidade do que a humanidade está fazendo e vai piorar, a gente não tem ideia da gravidade da natureza humana, das atrocidades que se faz contra o doador da vida e o criador da humanidade, e as injustiças. E mesmo assim, Deus ainda dá a oportunidade de arrepender-se. Então, esses atos de juízo são atos também de misericórdia, porque há tempo de arrependimento ainda antes do final, do trono final, do julgamento final. Agora, é um negócio absurdo, traz uma sensação de indignação profunda. Por isso que é difícil. A gente que está de fora, é fácil. Imagine se fosse o meu filho, se eu pegasse, eu matava um cara desse. É lógico. Humanamente falando, você vê isso aí, isso acontece com uma criança, um bebê. Gente, a gente perde a noção. Porque é um negócio absurdo, é um terrorismo, não tem palavra. É uma atrocidade, é um negócio animalesco. Por isso que os impérios na Bíblia, animalescos, eles são representados por bestas feras. Porque eles viram bestas sem raciocínio, sem bom senso, bestas feras que só devoram os outros para saciar as sedes egoístas que eles têm. Esses são os impérios do mundo. É isso que o Hamas é. Uma besta fera, demoníaca, matando gente por ideologias de autoritarismos. Porque é o que eles fazem em Gaza, eles são autoritários, não existe democracia onde eles estão.
Então é um negócio terrível que está acontecendo, só que não é o que está acontecendo. O que nós temos que entender é que essa é a condição do ser humano. Ali é um ponto, né, trágico, uma caricatura absurda, mas o ser humano está nessa condição, talvez não tanto como, né, grave aí, mas numa condição quebrando as leis de Deus. É isso que está falando. E Deus vem então com esses julgamentos nos finais dos tempos, no escatom. E aqui surge então da ponta do altar. Eu poderia aqui fazer não vou fazer agora, mas mostrar para você no Antigo Testamento toda essa questão do altar, mas vocês já entenderam. Era um altar do incenso colocado no tabernáculo, depois no templo. Tem a função realmente de intercessão. Ali era um incenso, era colocado ali da oração, da intercessão. Você tem essas pontas do altar que eram chifres, que tinham uma representatividade. O altar de fora também tinha chifre, o altar do holocausto. Inclusive uma pessoa que matava sem querer alguém, e para a família não ir lá vingar, sabe o que ele tinha que fazer? Grudar na ponta do altar. Ele tinha que correr lá no altar, pegar na ponta do altar, e depois haver uma locomoção do sacerdote para levá-lo para uma cidade de refúgio, para ele não ser morto em vingança antes de julgamento. Porque ele poderia ter matado alguém, como a gente chama hoje, né? Não é culposamente, não dolosamente. E a família cheia de ira, de vingança, e exercer vingança antes do tempo, sem julgamento. Deus cria um mecanismo de justiça. Ele podia recorrer na ponta do altar e nas cidades de segurança, cidades refúgio. Então é muito interessante ali. Então esse julgamento terrível, mais uma vez, está conectado com a resposta às orações divinas. Vamos ler, vou voltar para a gente lembrar, em Apocalipse 6, capítulo 10. Apocalipse 6, versículo, deixa eu ver se é 10. 9 e 10, ó. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar, provavelmente nós estamos falando do mesmo altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então estava ali os mártires, gente que morreu porque era cristão, gente que morreu porque estava pregando a palavra, gente que morreu porque foi fiel à palavra de Deus, e eles foram mortos, perseguidos por... aqui no caso, gente, pelo Império Romano, mas o Império Romano representa aqui toda a estrutura sistêmica humana contra Deus, tá bom? É uma representatividade. E o que eles fizeram? Clamaram com voz forte, dizendo: Deus, né? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É um clamor dos mártires. Aí lá no capítulo 8, versículo 3 diz assim: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, uma outra atividade diante do altar, com um incenso de ouro, incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Aqui há uma atividade já de resposta às orações que estão sendo feitas no altar. E o início da trombeta então começa com essa situação, a gente entendendo que Deus começa então a mostrar para os mártires que as orações estão sendo respondidas, que Deus vai julgar os habitantes da terra. E é justamente isso que está acontecendo aqui, tá ok? Vamos voltar lá no versículo 13 então. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Vamos lá, tenta interpretar o texto. A voz é de Deus ou não é? Eu vou antecipar aqui.
não é de Deus. Por que que não é de Deus? Por que que não é de Deus? O texto dá algumas questões aqui que não tem como ser de Deus. Pronto. É questão de interpretação, você percebe? Interpretação de texto. O altar, ele está, em outras traduções, diante de Deus. E a voz vem do altar, não vem de Deus. Então nós já sabemos que a voz não é direta de Deus. Agora a gente também tem uma interpretação teológica interessante. Por que que não fala que é de um anjo? Porque provavelmente o autor, ele quis ocultar, provavelmente é de um ser angelical, representando Deus. Apesar da voz não ser diretamente de Deus, não é também a voz de um anjo, somente falando sem nenhuma autoridade. Então há uma questão teológica que, apesar de não ser de Deus, é alguém que representa a voz de Deus. Por isso, como assim? Não é só a voz de um anjo, é a voz de Deus através do anjo. Deus mandou esse anjo falar, então ele meio que oculta nesse momento que é um anjo falando. Provavelmente é um anjo que está falando dali da situação do altar. Esse anjo, quando ele fala, ele diz para quem? Ele fala com o anjo que tocou a trombeta. Então o anjo toca a trombeta. A hora que toca a trombeta, João ouve a voz falando. E ele fala o quê? Para o anjo que tocou a trombeta. Ele fala assim, a voz que está saindo do altar fala para o anjo: solta os 4 anjos. Aí tem um outro problema também. Esses anjos são bons, mal ou bom? Então há tudo aqui, a possibilidade aqui é muito grande, inclusive na maioria dos comentaristas, de ser anjos maus, porque eles estão amarrados. São anjos maus que vão cumprir um propósito de Deus, como os outros, como os gafanhotos. Eles que vêm para matar. É igual, gente, igual no Egito. Deus envia um anjo da morte para matar os primogênitos. Provavelmente é um anjo que Deus tinha o controle demoníaco, que está sob as ordens de Deus, assim como Satanás e todos os anjos, caídos e não. É como que se assim, não preciso usar meus anjos, né, para fazer o juízo de matar o ser humano. Quem vai fazer isso? As hostes demoníacas que estão querendo matar. E eu vou permitir, por um tempo, na hora exata, nós vamos ver aqui, para que eles cumpram o meu propósito. Sim, sim. A gente... Deus poderia, é que não acontece assim, realmente. Ele prefere, né? Deus faz com que... É muito interessante isso. A natureza dos anjos que estão presos é uma natureza maligna, já. É uma natureza, é igual aos gafanhotos. Se eles pudessem, eles matavam. Deus solta e fala, não mate, só torture. E 5 meses. Quer dizer, vocês não podem matar, vocês não podem torturar o tempo que vocês querem. Existe um limite. Agora o flagelo está se intensificando. Agora há morte envolvida. E existem anjos que estão ansiosos em matar o ser humano. E eles estavam prontos para serem soltos. Olha que interessante. Na hora, no dia, no mês e no ano. Existe uma exatidão preparada por Deus. Eles não iam ser soltos antes, no ano antes, depois, nem no mês antes, nem depois, nem no dia antes, nem na hora, é exatamente naquele momento. Eles não podiam fazer nada que eles queriam antes de Deus permitir, para que eles cumprissem um propósito de Deus de julgamento. Olha que interessante como é, ainda mostrando o quê? A soberania de Deus, o controle de Deus. Aí a gente não pode entender isso, se você for pensar, porque senão a gente tem que entender que Deus criou anjos maus. Esses anjos maus não foram criados assim. Eles caíram, eles se rebelaram. E ficaram assim, a partir desse momento,
Deus começa a manipulá-los e permiti-los agir na maldade deles contra o ser humano, porque o ser humano se rebelou contra Deus, quebrou aliança com Deus. Então, na verdade, eles podiam fazer o que eles quisessem com o ser humano. Deus ainda fala, até aqui eu não deixo. E eles controlam a maldade desses seres, mas o ser humano merecia que eles fossem punidos tudo. Mas aí Deus vai controlando, para quê? Para salvar o ser humano. Tá? Mas a gente vai ver depois como o dragão e os anjos foram lançados do céu. Esses anjos todos presos, alguns soltos, eles são anjos caídos, juntamente com o dragão que caiu. Não há nenhuma intenção teológica, em nenhum momento, de Deus criar o mal. O mal, ele é uma deturpação do bem. O mal, ele é um parasita. É ausência. A hora que eles se rebelam, por exemplo, o ser humano, perfeito. A hora que ele se rebela contra Deus e quebra, ao se afastar da bondade de Deus, nasce o mal. Por isso que dentro do ser humano você tem o bem e o mal. Você tem ainda resquícios da imagem de Deus. A gente tem, todo mundo tem. Até o povo do Hamas lá tem. Está apagadinho lá, mas tem coisinha lá que sobra ainda. Para que Deus deixa? Para ver se tem ainda luz da consciência de arrependimento. Só que existe o mal, até mesmo na pessoa mais boa do mundo, também existe resquícios do mal. Porque a imagem não é perfeita de Deus em nós por causa do pecado que entrou, por causa da quebra da aliança. Por isso que nós, que nos consideramos pessoas boas, tá? A gente se considera, numa sociedade, gente, pessoa boa, na verdade, diante de Deus nós somos maus, pecadores. Precisamos da graça de Deus. Mas socialmente, todo mundo aqui socialmente é uma pessoa boa. Socialmente falando, não diante da justiça de Deus. Mesmo nós socialmente sendo pessoas boas, passa dentro de nós emoções ruins, desejos ruins. A gente fica irado, a gente tem ódio em determinados momentos, a gente guarda rancor, a gente quer vingança em alguns momentos. Então passa todas essas coisas, a gente tem que lutar quando se converte, mas essas coisas, passa dentro de nós, por causa da natureza caída humana. E assim acontece com os seres celestiais, que caíram, por se ausentar, por se desconectar da fonte da bondade, eles se tornam opositores, não de Deus, porque eles não conseguem guerrear contra Deus, mas de tudo aquilo que Deus criou na terra, principalmente o ser humano, que Deus cria a imagem e semelhança dele. Ele tem ódio do ser humano. Ele tem ódio, é um desejo de matar algo que Deus ama. E ele quer aprisionar o ser humano longe de Deus. Foi assim que a serpente entrou e tentou afastar Adão e Eva. E afastou a humanidade debaixo do engano, de Satanás aí que a gente está vendo. Tá? Então, volta lá mais um pouquinho. Solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Isso aqui também, gente, é simbólico. Aqui eu vou ler, porque é importante a gente entender, para talvez a gente não achar que necessariamente os anjos estão presos lá no rio Eufrates, literalmente. E se tiver, pastor? Tá bom, se tiver, tá lá. Mas pode ser uma figura de linguagem pelo que o Eufrates representa. Aí que eu quero trazer esse pano de fundo. Porque se tiver, a representação é a mesma. Se não tiver, a representação é a mesma. Isso, é isso que eu quero sempre que a gente entenda. Mas e se for literal? Se for literal e a mensagem é a mesma. E se não for literal? Não tem problema, porque não muda a mensagem. E é isso que eu quero que vocês entendam. Esses anjos de 9, 14, estão presos então junto do grande rio Eufrates. O Eufrates, gente, era o limite oriental do Império Romano. Ele fazia uma fronteira de água. É como se assim, o Império Romano vem até aqui, para o leste, para o oriente. Do outro lado estavam os terríveis partos, que eu falo sempre para você, que eram inimigos do Império Romano. O Império Romano conquistou muitos lugares, e os exércitos não eram... não conseguiam confrontar o Império Romano, salvo poucas exceções de algumas batalhas.
Os partos, eles tinham certo receio por causa da questão da cavalaria, de todo o sistema de guerra que eles tinham, que era um pouco desconhecido na época, era um povo imprevisível em algumas questões. Teve, parece que se eu não me engano, batalhas que eles perderam para os partos. Então era um lugar de uma metáfora assim, ó, é um povo que causa medo nos romanos. Vem coisa ruim do leste, vem coisa ruim do Eufrates. Se o Eufrates secar, que vai acontecer lá nas taças, se o Eufrates secar, os partos passavam aqui e entravam no Império Romano sossegado. Então é uma metáfora, né, de um certo receio do que estava por vir. Então vamos só mais alguns detalhes. Os partos, é isso mesmo, tinha lido, os partos tinham derrotado os exércitos romanos em 53 a.C. e em 62 depois de Cristo. E procuravam oportunidades para saquear Roma o tempo inteiro. Portanto, novamente, os partos aqui, eles são figura, né? É um pano de fundo para o que está acontecendo aqui. O Eufrates também era importante no Antigo Testamento, pois era um dos rios que fluía do Jardim do Éden, um dos rios, né, do Jardim do Éden. Em Gênesis 15, Deus fez uma aliança com Abraão e deu a ele, olha que interessante, seus descendentes a terra, desde o Nilo até o Eufrates. Então o Eufrates, um ponto de referência da terra prometida. Então a terra prometida estava até o limite do Eufrates. Então existe um limiar ali, terra prometida até o Eufrates, o Império Romano até o Eufrates. Então o que passa dali já não é mais terra prometida, já é ameaça romana. Então existia um receio do que vinha dali para além Eufrates. Em Isaías, os invasores assírios são retratados também como as águas do rio fortes e impetuosas. Muitas das terríveis invasões da Palestina pelos assírios, babilônicos, persas, cruzaram o Eufrates. Então, quando eles queriam acessar por guerra essa região, eles tinham que cruzar o Eufrates. Assírio, babilônio, persa, os partos. Então, o que vinha de lá não era coisa boa. Era guerra, era sofrimento, era morte. Então é uma imagem militarizada, você está entendendo? Mas pastor, vai ser uma guerra militar? Nós não sabemos, provavelmente não, a gente não sabe. A imagem metafórica é uma imagem militarizada da região desses 4 anjos. Tanto é que o que vem com os 4 anjos é uma cavalaria, um exército de cavalaria, de milhares de cavaleiros. É uma figura terrível, militar. Novamente, os maiores ali, exímios, na montaria militar de cavalo, eram os partos que vinham além do Eufrates. Então você percebe, imagina a pessoa que está no 1º século lendo o Apocalipse. Na primeira coisa que vem na cabeça dele, os partos vão arrebentar tudo aqui agora. Agora acabou tudo. É a primeira coisa, gente. A gente tem que entender que o primeiro leitor, ele não está lendo no século 21. Ele estava lendo com toda essa metáfora do 1º século. Ele sabia onde estava o Eufrates. Ele sabia ali o que significava. Ele sabia as invasões que tinham já entrado para o Eufrates. Ele sabia que os romanos tinham certo receio com a entrada dos partos pelo Eufrates. A hora que Deus fala, do Eufrates eu vou soltar 4 anjos, vai vir cavalaria, ele falou, pronto, vai arrebentar tudo aqui. Eles vão entrar, acabar essa cavalaria, vai arrebentar com tudo. Vai trazer a morte de tudo aqui. Porque era para Apocalipse, é isso que eu quero também que vocês entendam, que eu já repeti. Apocalipse, percebe que ela é cheia de figuras, porque Deus podia ter falado mais objetivo, né? E é cheio de figura, por quê? Porque também quer trazer em nós sensações, emoções. É igual a poesia. Eu não sei quanto já leu poesia, que se gosta de poesia, ou então quem já assistiu e assiste filmes de ficção. Por que o filme de ficção ele é tão impactante para quem gosta? Porque ele mexe com a imaginação, ele mexe com as emoções, ele mexe com... Você tem que projetar coisas na sua cabeça, você tem que imaginar coisas, você tem que se colocar no lugar, você tem que imaginar uma coisa que não existe. As figuras, elas têm que fazer sentido dentro daquela narrativa, daquele enredo todo. A poesia é a mesma coisa. A poesia tem poetas que falam verdades profundas, que
se falasse direto, alguém ia se ofender, mas na poesia ele embala de uma forma que provoca as pessoas. O humor é assim. Tanto é que muita coisa na Bíblia é recheado de ironia. E a gente não entende. Se você conversa com qualquer judeu ortodoxo, que lê a Torá e a lei, eles sabem identificar todos os momentos que a Bíblia foi escrita com ironia. Porque isso aqui é irônico, Deus está sendo irônico aqui. Por isso que o profeta Elias dava gargalhada e ria dos profetas de Baal. Por isso no Salmo 2 fala que Deus ri dos seus inimigos. Há senso de humor em Deus, gente. Deus ri, zomba dos inimigos. E em vários momentos a estrutura de literatura é feita com humor, com ironia. Trocadilhos de palavras que trazem um certo tom de ironia. E a gente não pega isso às vezes. E a gente não entende. E a literatura judaica é cheia disso. É cheia de poesia. É cheia de alguns paralelismos. É cheio de ironias. É muito interessante. E a gente não pega, a gente não entende o texto. Tá? Então, voltando aqui. Toda essa metáfora e simbolismo ia provocar nos primeiros leitores muito temor. Muito senso de reverência diante de Deus. Ia mexer com eles e falar: meu Deus, o negócio está sério, uma cavalaria, vai passar o Eufrates, né? Milhares de cavalaria, um negócio deve ser terrível, vai ser terrível mesmo. É óbvio que Deus estava falando de algo escatológico, mas ao ler, a figura, a sensação é de um medo e de uma seriedade, de uma gravidade profunda do que Deus está falando. Tá? Então isso é muito interessante. Então vamos lá. Assim, esse rio tornou-se não somente o limite estabelecido, né, do leste de Israel e depois de Roma, como também um símbolo então da invasão estrangeira. Tá? Então é exatamente isso que o Eufrates está significando nesse momento. Então vamos voltar à leitura, versículo 14. Solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Outra coisa interessante na literatura, em Apocalipse especificamente, e em outras passagens do Novo Testamento também, quando o autor, no grego, repete o artigo, porque isso aqui podia estar escrito assim: preparados para a hora, dia, mês e ano. Por que ele põe a hora, o dia, o mês? Ele repete os artigos. Quando ele faz isso, existe uma ênfase literária de uma exatidão do controle da soberania de Deus. Aqui no caso, por causa de datação. Se ele falasse assim, hora, dia, mês e ano, não era tão enfático no sentido literário do que ele repetia os artigos. Então isso são tudo artimanhas literárias. Então quando o autor fala isso, e foi traduzido assim para a nossa Bíblia, né? A hora, o dia, o mês, o ano. Então quer dizer, é exatamente no time, no tempo permitido, preparado para eles fazer o que tinham que fazer. E esse exatidão é o controle de Deus. Nada sai do controle daquele que está sentado no trono, do capítulo 4, capítulo 5. Para quê? Qual que é a finalidade? Para que eles estavam preparados? Para matar, para que matassem a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Tem alguma tradução diferente aí que traduz isso? Já traduziu aí, né? Tem algumas figuras que prefere não dar exatidão numérica, faz assim, miríades de miríades. Porque a questão não é a exatidão, o tamanho de um exército absurdo, de uma cavalaria absurda de número, juntado contra o Império Romano. Se viesse isso aí, ia destruir tudo mesmo. E podia matar tudo, não é só terça parte, na época. Então até isso é uma exatidão, não vai passar de uma porção da humanidade.
né? Até isso existe também. Por quê, gente? Porque se eles pudessem, eles matavam todo mundo. É isso que a gente tem que entender. Os gafanhotos, se eles pudessem, eles não iam só torturar, eles iam matar toda a humanidade. Esses anjos com essa cavalaria toda, se eles pudessem, eles não iam matar a terça parte, eles iam matar e arrebentar tudo e acabar com todo mundo. O que você tem que entender é que mesmo Deus liberando que eles façam mal, Deus ainda limita o mal, coloca condições, põe tempo, põe hora, põe 5 meses, põe tanto tempo, põe, só vai mexer com 1/3, aqui você não vai matar, que torturar agora você vai poder matar, porque eles não se arrependeram, então vamos continuar os flagelos. Então existe um controle sempre, né, inclusive dessas atividades demoníacas aí para destruir aí, né, a humanidade. Aqui, deixa eu só fazer esse contraponto também. O exército romano no primeiro século era composto de 25 legiões, cerca de 125 mil soldados. Então o exército romano era composto de 125 mil soldados. Quantos aí cavalaria tinha? Quantos? 200 milhões. Era inimaginável, porque o exército romano era o maior exército que existia na época, com 125 mil soldados. E ainda havia um exército auxiliar de tamanho equivalente. Põe o dobro aí, então. Põe 300 mil no máximo para 200 milhões. O que é isso? Entende que é desproporcional? Então é exatamente essa noção na cabeça daqueles primeiros leitores. Mas espera aí, o maior exército do mundo tem 300 mil soldados. E é muito provável que às vezes eles não iam todos para a batalha juntos. Batalhas eram, né, eram setores. Você vai o comandante lá para um lugar, uma região, outro para outra. É muito difícil juntar todos os 300 mil soldados. De repente Deus está falando que vem uma cavalaria com 200 milhões. Que absurdo é esse? Onde tem tanto cavalo? Você percebe que é um exagero? É um exagero, é uma hipérbole, gente. É um exagero. É para trazer esse impacto mesmo de grandiosidade, de juízo. Por isso que eu estou falando, é metafórico, muita coisa é metafórica. Apocalipse está cheio disso, então cuidado, né, com as literalidades aí. Então o exército demoníaco era, né, milhares de vezes mais aí do que o dos romanos. Assim, essa cavalaria demoníaca incrivelmente grande e aterrorizante seria então uma força que ninguém podia parar. Somente Deus poderia limitar, então, a 1/3 da humanidade o número de mortos por esse exército aí monstruoso aí numérico da época. Aqui a gente encerra esse bloco. A gente vai começar agora. Eu vou encerrar aqui porque já está dando tempo, mas só vou introduzir hoje. Nós vamos começar a ver, vamos ler só, para a gente ver que vai ter uma descrição desse exército de cavalos. Uma descrição também, eu acho que dos gafanhotos é pior, é mais esquisita. Mas aqui é uma descrição também. 17. Assim, nessa visão, pude ver. Então primeiro ele ouve a voz, agora ele vê, né? Ele vê que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cor, fogo, jacinto e enxofre. Olha a tríade. É interessante, por quê? Porque essa tríade de cor vai estar conectada com 2 vezes outras tríades aqui que você vai ver. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam, fogo, fumaça e enxofre. A cor era fogo, jacinto e enxofre. Da boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, que flagelo? Do fogo, da fumaça e do enxofre, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, de novo no grego, é artigo, foi traduzido pelo, mas é o fogo, a fumaça e o enxofre, enfatizando a distinção dos 3 flagelos aqui, com algo próprio, com características de cada um. O fogo vai fazer a parte dele, a fumaça vai fazer a parte dele, o enxofre vai fazer a parte dele. E eles saíam da boca dos cavalos. Foi morta a terça parte da humanidade
pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes com cabeças, e com elas causavam dano. Então, gente, metáforas. Não existe cavalo com um rabo de serpente, com a serpente cabeça. Então, tudo metáforas simbólicas representando a gravidade. Entra um animal significativo, a serpente. O Satanás é descrito como a serpente, o dragão, a antiga serpente. Então você vê que há uma maldade demoníaca, satânica, provocando isso contra a humanidade. E a gente vai desenvolver essas figuras na semana que vem. Tudo bem? Então aqui nós estamos iniciando, né? E vamos terminar na semana que vem a sexta trombeta.